inverter aqui um pouco a ordem das coisas, dentro de um cronograma geral, mais específico, nós teríamos que falar de metodologia primeiro e depois avaliação. Mas eu quero inverter aqui a ordem porque eu tenho umas questões que eu quero deixar bem claro para você a respeito de metodologia. Então vamos falar primeiramente de avaliação e depois a gente entra na parte de metodologia, ok? Olá, tudo bem com você? Celi Redondo aqui da Caixinha Musical para mais uma aula para você dentro do nosso curso Como Criar um Plano de Aula de Música. Vamos falar sobre metodologia e avaliação. Mas antes disso eu quero convidar você que não conhece a Caixinha Musical. Aqui nós temos uma porção de atividades para faixas etárias entre 2 e 6 anos e também para bebês. Que tal? Dá uma espiadinha. Vou deixar um link aqui embaixo para você entrar direto lá na página da Caixinha Musical. Inclusive, para você também baixar e-books grátis com várias atividades para você levar para o segundo semestre. Entra lá. Bom, você está lá fazendo o seu plano de aula e está pensando na questão da avaliação. Como é que você vai avaliar crianças de 3 a 5 anos? Dentro da educação infantil é muito comum os professores fazerem registro diário sobre as atividades aplicadas, principalmente para nortear esse processo de avaliação. De alguma forma é necessário você conseguir medir os objetivos de aprendizagem e o que foi realmente aprendido. Para avaliar, então, esses conhecimentos adquiridos exatamente nessa faixa etária, é necessário montar um esquema de perguntas com os aspectos mais importantes e isso vai poder nortear a sua avaliação. Eu acredito que para avaliar esse desenvolvimento musical, esse processo de desenvolvimento musical das crianças, você vai ter que comparar uns critérios que você vai estabelecer antes, né? Vai elaborar com antecedência. Eu vou deixar aqui algumas sugestões que vão poder te ajudar, mas só você é capaz de elaborar com melhor eficiência o que você precisa saber sobre essa avaliação. Uma primeira pergunta que você vai se fazer: a criança apresentou atenção ao ouvir sobre a explicação ou ao ouvir determinada música que você colocou para uma atividade? 2. Ela consegue imitar os sons que você pediu? 3. Ela consegue se expressar? Uma quarta pergunta: ela consegue expressar-se musicalmente, cantando e tocando? Ou somente cantando? Ou somente tocando? Você percebe que dá várias vertentes aqui para você avaliar. Outra pergunta, e é uma questão de percepção auditiva. Ela reconhece fontes sonoras? E aí entrando em questões mais específicas. Ela consegue identificar sons graves e agudos? Ela consegue identificar sons fortes e fracos? Ela consegue acompanhar os ritmos das canções que você apresenta para ela, mas principalmente consegue acompanhar com palmas? E uma outra pergunta que eu acho também bastante pertinente, não para os pequenininhos, mas crianças de 4, 5 e até 6 anos, é importante que você perceba: essa criança consegue improvisar dentro daquela atividade que você trouxe? Perceba que nós abrimos este leque de perguntas para que você tenha um caminho para fazer essas comparações e esse critério de avaliação que só você pode buscar dentro do que você planejou. São apenas algumas questões que eu estou levantando dentro de tudo que a gente trabalha dentro da educação infantil, principalmente dentro das questões da Base Nacional Comum Curricular, da BNCC. Então, todos estes questionamentos você pode se perguntar. Tenha um caderninho, uma forma de avaliar aula por aula
dependendo da quantidade de crianças que você trabalha, você precisa ter essas anotações feitas aula a aula. O que é mais importante também, inserir músicas com critério, porque tudo isso pode facilitar a expressão das emoções, além de ampliar a cultura geral dessas crianças, o que é muito importante, você poder trazer outras canções, outros estilos musicais, outros ritmos, não só daqui do Brasil, que é imenso e tem vários ritmos diferentes, como também do mundo. E isso você pode perfeitamente fazer dentro da educação infantil. Tudo isso que nós vimos vai contribuir enormemente para a formação geral dessa criança. E isso é o que nós queremos, que as crianças tenham essa formação geral, essa cultura maior a respeito da música. Eu espero que isso te dê um norte para você fazer o seu trabalho com mais critério. Espero de coração que eu tenha te ajudado nesse sentido. Agora, vamos voltar, né? Eu disse que eu ia inverter a ordem das coisas aqui. Vamos falar agora sobre a metodologia. Quando nós falamos em metodologia dentro da musicalização infantil, nós podemos pensar em educadores como Dalrose, Kohreuter, Schaefer, Delalande. E também podemos pensar em métodos ativos que trazem dinamismo para essa aprendizagem. Nós estamos falando de método Villens, nós estamos falando de abordagem Orff, de Kodali, Suzuki e outros. Então, se você é principiante, vamos dizer assim, nessa questão da musicalização, é muito importante que você comece a ler a respeito desses educadores musicais tão importantes que influenciaram nessa metodologia mais nova da música. Mas, com certeza, primeiramente eu quero te convidar para conhecer Teca Lecarte Brito. Ela é bacharel em instrumento, doutoranda em comunicação e semiótica pela PUC. É graduada em música e ela tem um livro fantástico, maravilhoso, eu vou deixar aqui para você ver, que chama Propostas para a Formação Integral da Criança e que traz reflexões teóricas e muitas sugestões práticas. Nesse seu livro, ela destaca a necessidade da musicalização para as crianças como um processo contínuo de construção e que envolve o perceber, o sentir, o experimentar, imitar, criar e também refletir. São pontos extremamente importantes que você deve sempre pensar com muito critério sobre isso em cada atividade que você vai realizar. E também você deve pensar na questão da reflexão dos fundamentos, dos conceitos, dos procedimentos adequados para o trabalho de musicalização, principalmente na educação infantil. Para a Teca, a música deve ser usada como uma experiência significativa. Ela tem que ser realmente aprendida, retida, transformada em algo útil e não apenas aquele aprendizado mecânico que era quando a gente tinha educação musical antigamente. Os conservatórios, era tudo tão mecânico. Para a Teca, essa questão toda, ela chama de fazer musical. E neste fazer musical, ela inclui as brincadeiras cantadas, os jogos de improvisação, jogos que reúnem som, movimento, dança, sonorização de histórias, invenções musicais. E além disso, construção de instrumentos e objetos sonoros, escuta atenta, eu sempre falo disso, apreciação musical e registro e também anotação. E você deve estar regalando os olhos desse tamanho. Se você entrar lá na caixinha, você vai ver tudo isso de forma bem simplificada. Tenho certeza absoluta que vai abrir a sua cabeça e você vai poder aplicar várias e várias atividades de acordo com tudo isso que eu estou te contando. Hoje, diante da Base Nacional Comum Curricular, né, a nossa BNCC, a iniciação musical para essa faixa etária deve ser apresentada de uma forma mais sensível, mais atraente. E nós sabemos que as crianças aprendem por meio de brincadeiras, de jogos e dessa ampliação desse mundo sonoro.
para que elas desenvolvam a coordenação motora, elas tenham essa sensibilidade e até uma linguagem mais musical, que é o que a gente está pretendendo aqui. Mas, acima de tudo, é necessário que você tenha um olhar mais sensível e atento para essa iniciação musical. Não é da noite para o dia que nós nos tornamos músicos. Eu falo isso por experiência própria. Também não é da noite para o dia que nós nos tornamos professores. Então é muito importante, é muito necessário que haja, acima de tudo, um conhecimento musical. Algum conhecimento musical, uma inclinação mais artística, uma que a gente chama de veia artística, que vai facilitar enormemente e possibilitar esse aprendizado. Então eu gostaria imensamente de aproveitar esse momento e convidar você para conhecer o meu mais novo curso prático de musicalização para a educação infantil. Porque eu sei que nesse exato momento tem muitas pessoas com um desejo imenso de aprender. E aprender para ensinar com mais clareza, com mais didática, mas acima de tudo, sabendo realmente o que e como ensinar. São pessoas como você, que precisam trabalhar, precisam buscar conhecimentos mais efetivos para se aperfeiçoar e encontrar um novo trabalho. A gente sabe que o mundo mudou e com ele também a forma de ensinar também mudou. De repente nós somos obrigados a ficar confinados, trabalhando online a partir da nossa própria casa, para criar aulas, entender de ferramentas tecnológicas que não faziam parte do nosso cotidiano. E uma coisa tão importante, nós fomos acostumados ao beijo, ao abraço, a conversa olho no olho, com aquela sala às vezes tão cheia de crianças, mas a gente estava ali próximo, sempre juntinho das crianças. E agora nós temos que ser digitais. E se o mundo mudou, de alguma forma essa tecnologia trouxe uma nova realidade para nós, uma nova forma de ensinar e também de aprender. Agora é tudo online, tudo na ponta do nosso dedo. Esse vai ser o nosso novo normal. E foi exatamente pensando nisso, nessa transformação, que eu senti a necessidade de ajudar você, que não tem formação musical específica, e eu quero te ajudar a aprender a trabalhar com a musicalização de uma forma mais correta, de uma forma mais organizada. E assim nasceu o curso prático de musicalização para a educação infantil. Eu tenho propostas reais, facilitadas, planos de aula, com embasamento teórico, com embasamento prático, para auxiliar você. É o aprender fazendo, simples, direto, dinâmico e muito possível. Esse curso traz 25 videoaulas, divididas em 4 módulos, e cada módulo tem o seu e-book, além de um material complementar com atividades, muitas canções em MP3 para você baixar, e que eu criei especialmente para esse curso. Eu também, neste curso, vou disponibilizar outras canções do nosso cancioneiro popular, para que você possa montar no seu próprio acervo, que é muito importante. Então, eu espero de coração que este material possa trazer uma nova realidade ao seu trabalho. E para você que busca uma oportunidade de entrar neste mercado de trabalho, essa é a sua grande chance. Para você que não tem conhecimento musical, este é o nosso curso. E eu quero te ver por lá. Grande beijo e deixe o seu comentário aqui. Deixe também um comentário a respeito do que você precisa aprender, do que você tem dificuldade. Tudo isso é a nossa família da Caixinha Musical se ajudando, aprendendo a musicalizar as nossas crianças. Grande beijo e a gente se vê. Tchau!